Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a uma nova disciplina aqui na Lapa. Vamos fazer online. O nosso curso Setup, curso Teologia para Gente Pastoral, já existe 25 anos. Um curso que é da Arquidiocese de São Paulo e, no nosso caso, aqui na região da Lapa, né? Região Episcopal da Lapa. Então, dentro desses 25 anos, desde 1995, quando Dom Fernando trouxe para nós esse curso, nós estamos trabalhando, já formamos centenas de alunos, mais de 600 alunos. Um curso que tem um aproveitamento muito grande e principalmente para quem quer trabalhar na pastoral. Então, nosso curso abrange desde a parte bíblica, né? A parte de documentos da igreja e a parte moral. Um curso que tem como fundamento você ter mais conhecimentos, seja para catequese de crisma, seja para catequese de criança, enfim, para os ministros, para qualquer pastoral que nós trabalhamos da igreja. Quanto mais conhecimentos nós conseguimos adquirir, mais nós vamos conseguir trabalhar com as pastorais. A nossa disciplina vai ser Pentateuco. Vão ser 6 aulas e hoje vamos apresentar a primeira aula. E aqui nós estamos na primeira parte da primeira aula dessas 6 aulas que vamos ministrar durante todo o mês de junho, né? Até o dia 29 vamos estar ministrando essas aulas. Só gostaria de lembrar que essa é a primeira aula que nós estamos fazendo, uma videoaula. Até o ano passado, todas as aulas foram presencial aqui na região Lapa. A partir da pandemia que teve, começamos a desenvolver outros recursos. E a primeira videoaula que nós vamos fazer é essa que vocês vão assistir hoje, tá? Mas antes de mais nada, vamos rezar. Sempre, se eu quero trabalhar na igreja, o primeiro ponto é rezar. É colocar-me diante de Deus, da minha fraqueza, e aceitar as coisas como elas são. Então vamos rezar por cada um de vocês. Que Deus abençoe e guarde cada um. Guarde a sua cabeça, guarde seus olhos, guarde a sua boca, guarde o seu coração, guarde as suas mãos, ilumine seus passos e te guie por todos os lugares. E traga para você o melhor aproveitamento desse curso possível. Então, eu peço para vocês, vamos rezar junto. Um Pai Nosso e uma Ave Maria. Vamos rezar junto esse Pai Nosso e essa Ave Maria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Amém, amém e amém. Então, uma breve apresentação, né? Toda a minha vida profissional, eu trabalhei na indústria, sempre na área de mecânica, né? Fiz vários cursos ligados à mecânica, mas sempre gostei de matemática e acabei fazendo graduação em matemática. Nesse curso em particular, eu entrei há muito tempo atrás, mas eu gostei tanto do curso, que acabei desistindo. Acabei desistindo para fazer graduação em teologia. Então, durante 5 anos, fui lá fazer graduação, voltei e comecei a ministrar algumas aulas aqui nesse curso. Entre muitas coisas, trabalho 34 anos na mesma comunidade, na paróquia Santa Flávia Domitila. Então, dentro desses 34 anos, tive várias funções, né? Trabalhei com catequese de criança, catequese de crisma, grupo de rua, ministro de Eucaristia, enfim. Trabalhei uma época de coordenador das pastorais, enfim. Várias atividades eu tive. E espero que vocês também trabalhem muitos anos ligado a uma comunidade, tá? Que você tenha essa comunidade com muito amor e com muito carinho. Então, falar do Pentateuco, antes de mais nada, e a coisa mais importante que eu vou falar aqui hoje é a tradição oral. Por quê? Essa tradição oral é onde vai dar início a toda a Bíblia que nós conhecemos. No começo, não existia quem estava lá escrevendo. Muitas vezes alguém me pergunta, mas quem é que escreveu tal livro? Pode até ser que teve alguém ou alguma comunidade que escreveu aquele livro. Mas isso sempre é passado de geração em geração. Inclusive a própria Bíblia vai citar isso. É passado do ancião para os mais novos. Assim como ele recebeu dos pais deles, começa a transmitir para os filhos. Não só pai fisicamente, como vocês já estudaram, o clã, sempre tem os anciões, que, entre outras coisas, tende a mostrar a sua experiência para os mais novos. E um dos mecanismos mais usados nessa época, é justamente a tradição oral. Seja ela através de versos, através de contos, através de histórias e principalmente através da música. A música traz e levou muitos conhecimentos chegar até hoje, principalmente ligado quando a gente fala do Antigo Testamento. E aqui eu faço um parênteses, porque quando eu falo Antigo Testamento, parece uma coisa velha, uma coisa ultrapassada. A nossa Igreja Católica já tentou mudar esse nome para Primeiro Testamento. Mas é difícil as pessoas se adaptarem. É difícil chegar até o conhecimento das pessoas. Então, eu vou falar aqui ou o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, automaticamente o Novo Testamento é o Segundo Testamento. Mas, como eu falei, popularmente, isso ainda não chegou na grande massa de nós católicos. Por isso que ainda nós usamos Antigo ou Novo Testamento. Mas voltando aqui, no começo, essa tradução é passado de geração para geração. Mas quando eu falo assim, você pode até entender, mas muitas vezes você não sente. Então eu quero mostrar um exemplo bem prático para vocês. Aliás, vou mostrar mais de um, mas principalmente o primeiro, de como é feito isso. Como era feito e hoje em dia também é feito. Apesar que hoje em dia tem um processo um pouquinho ao contrário do que é feito. Então, se você ver esse exemplo de hoje, essa música é cantada pelo menos 2 vezes na Semana Santa. Na Semana Santa cantamos 2 vezes essa música. E depois vou falar da leitura. Mas nós cantamos 2 vezes seguida essa música.
para a Semana Santa. Canta junto comigo. Então, minha amiga Bia fez essa gravação para nós, né? Eu acho que todo mundo já ouviu essa música, tá? Pelo menos uma vez. Mas essa música é justamente uma passagem das Escrituras, justamente da carta de Paulo, né? Carta aos Filipenses 2, de 5 a 11. É conhecido também essa passagem como hino cristológico. Ele diz exatamente o que cantou lá. Ele diz assim, ó, tenha em vocês os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Ele tinha condição divina. Ele é igual ao Pai, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo, assumiu condição de servo, tornou-se semelhante aos homens e assim se apresentou como simples homens, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. 7 vezes. Por isso, essa é a grande jogada dessa passagem, né? Devido a tudo isso, Deus o exaltou grandemente e deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que todos dobrem o joelho perante a Jesus, seja no céu, seja na terra ou sobre a terra, e todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o que acontece? Existe a passagem, né, que é Filipenses 2, de 5 a 11, e o autor pegou essa passagem e fez a música. Muitas vezes a gente ouve várias músicas dentro da igreja e não sabe que essa música é uma passagem bíblica, seja um salmo, seja, sei lá, seja de qualquer outra passagem. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, vamos pegar uns 3 exemplos e mostrar para vocês outros exemplos. Mas, voltando aqui, você consegue perceber que muitas vezes você conhece a música, sabe da música, mas não sabe que é uma passagem da Bíblia. E é assim que é feito. É passado assim de geração em geração. Só depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, que algumas pessoas, muitas vezes outras pessoas, começaram a escrever e colocar isso no papel. Você conhece o Salmo 23? Existem várias e várias músicas que já foram feitas para esse salmo, vários ritmos, mas todas elas,
utiliza o Salmo 23. Para quem não lembra, uma delas é essa aí, ó. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Outra música muito conhecida é o Pai Nosso. Se você pegar lá na sua Bíblia, em Lucas 11, de 2 a 4, você acha lá o Pai Nosso. E o Zaqueu? Você lembra da música do Zaqueu? É uma passagem bíblica. Em Lucas também, 19, de 19, 1 a 10. Essa música, ela sai da Bíblia. O autor utiliza a Bíblia para fazer a música. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Eu acho que todo mundo conhece, né? Só pra te ver, Quer ver mais um exemplo? olhar para O Salmo 138, que o Padre Marcelo fez a música. Existem também outras pessoas que fizeram música. Nos colocamos em oração. Salmo 138. Existem músicas evangélicas muito bonitas, por sinal, também, sobre esse salmo. Você vai Eu acho que todo mundo conhece essas músicas, mas muitas vezes a gente não sabe que ela saiu da Bíblia. Eu sei que tu me sonhas. Então, todas essas músicas, na realidade, o autor dessas músicas se baseou na Bíblia para fazer a música. Na tradição oral do início, existiam as músicas e alguém fez a parte, vamos falar assim, a parte escrita por enquanto. Mais para frente a gente vai ver com mais calma. Mas o importante é a gente saber que isso vinha passando de geração para geração. Só para ter uma ideia, eu estou falando de mais ou menos aí 1 milênio, mais de 1000 anos se passaram para começar a ter as coisas escritas. Tá? Essa Bíblia que nós conhecemos mesmo, ela é montada muito depois, né? Lá já no século 300 dessa época. A Bíblia escrita, né, do Novo Testamento, ela termina por volta do ano 100, lá no final do primeiro século. Então, é um processo lento, é um processo que foi passando de geração para geração mesmo. Para a gente ter uma ideia de data, vamos dar uma olhada aqui. Sempre que a gente fala de data, principalmente do Antigo Testamento, é tudo aproximado. A gente não tem uma precisão tão grande para falar sobre as datas. Então, eu tenho, por exemplo, a parte de Abraão, que eu estou mais ou menos no ano 2000, um pouquinho antes, lá, 1800 e pouco. Aí eu venho no ano 1200, vai começar toda a história de Moisés. E é o que nos interessa, principalmente. Abraão e Moisés é o que nós mais vamos falar no Pentateuco. Aí depois temos, no ano 1000, Davi, né? Salomão, depois vem vindo. Mais ou menos no ano 800, temos Elias, 700, Isaías, Jeremias. Aqui é uma data mais precisa, né? 587 a 538 é o exílio da Babilônia. Quando eu digo mais preciso, porque a gente ainda não tem uma precisão tão grande. Mesmo no ano zero, o nascimento de Cristo, se você pegar na sua Bíblia e for nos comentários, se for na pastoral, está lá no final, né? A Ave Maria está no começo. A Jerusalém está na parte que começa a falar do Novo Testamento. Lá vai te falar que o nascimento de Cristo é mais ou menos alguma coisa. Por exemplo, na pastoral vai falar que é mais ou menos 6 anos. Então, do ano zero pode ter sido 6 anos antes ou 6 anos depois. Não existe essa precisão.
Aliás, o próprio calendário que nós conhecemos aqui do Ocidente, ele já é quase do ano 500. É como se eu perguntasse para vocês, o dia que o Brasil foi descoberto, estava nevando aqui no Brasil? Você vai falar que não, mas por dedução. Porque saber, não tem como a gente saber isso. É a mesma coisa quando eu começo a falar dessas datas. Eu nem tenho o calendário e quero julgar quando que foi essa data. Então fica bem difícil mesmo da gente ter uma precisão na data. Então as datas que nós trabalhamos é a data onde a maioria dos teólogos tem acordos com ela. Sempre vai ter um ou outro que vai discutir um pouco mais, um pouco menos, mas sempre vai estar mais ou menos próximo dessas datas. Antes de Cristo, todo o Antigo Testamento, e quando eu falo de Cristo, eu vou ter o Novo Testamento. Ok? Quando eu falo do Pentateuco, se eu pegar penta, né? Na semana que vem é Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. O Brasil é pentacampeão, 5 vezes campeão. Então, penta, ele se refere a 5. E teuco, ele vai se referir a rolo. Mas, trazendo isso para a nossa língua no dia de hoje, seria livro, porque o rolo é onde é escrito. Então, literalmente, a gente traz para o nosso conhecimento, fica mais fácil, né? Eu falar livro. Hoje a gente não utiliza mais rolos. Então, Pentateuco é os 5 livros. E para ser mais preciso, é os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia nós chamamos de Pentateuco. Nós vamos ver que os judeus utilizam isso também, mas ele usa outros nomes para falar do Pentateuco. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, eu acho que todos vocês já sabem nessa ordem, né? Ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nós, no nosso curso, vamos ver um pouquinho de cada um desses livros e hoje, em particular, como um todo, sobre o que é o Pentateuco. Então, o Pentateuco é uma coisa cristã, é nós cristãos que utilizamos. Os judeus utilizam, aqui faltou um acento, né? A Torá. A Torá para os judeus é o nosso Pentateuco. É a mesma coisa, se você lê o Pentateuco nosso e lê a Torá dos judeus, é a mesma coisa. O que muda de uma e da outra é os comentários e da maneira que está escrito, né? A Torá, ela está em hebraico, né? Os judeus, até hoje, mantêm a língua, pelo menos na leitura. Nós, no Pentateuco, se eu for fazer um documento da igreja, ele vai estar em latim. Mas, desde 65, no Concílio Vaticano II, tudo é traduzido para a língua vernácula, né? A língua do seu país. Então, a Torá também eu tenho que tomar cuidado, porque os judeus interpretam a Torá como sendo o Pentateuco, mas muitas vezes eles chamam a Torá de toda a obra, de tudo que foi feito. Então é uma palavra que ela tem dupla variação. Ela tanto pode ser o Pentateuco, como pode ser toda a palavra que tem no livro dos judeus, que é exatamente esse, ó, Tanakh. Essa é a Bíblia dos judeus, que é composta do quê? Da Torá, você pode ver aqui, ó, Torá, Nebuim e Ketubim. Então, as iniciais formam a palavra Tanakh, tá? E o que é cada uma? A Torá é o Pentateuco, Nebuim é os profetas e Tetumim são os escritos. Então ele divide
o Antigo Testamento nosso, vamos falar assim, em Pentateuco, profetas e escritos, tá? Ele tem outra maneira. A nossa Bíblia, vocês vão ver bastante isso para frente, ela vem da Sextuagésima. E o que é isso? Um grande colecionador de livros da época, por volta do ano 300 antes de Cristo, começou a escrever a Bíblia, que estava tudo em hebraico, ele começou a traduzir para o grego. Então, o que ele fez? Ele convidou 72 rabinos que conheciam as leituras, e eles fizeram em 70 dias a tradução dessa Bíblia de hebraico, para o grego. Mais na frente do curso, vocês vão ver que a nossa Bíblia e a Bíblia dos Evangélicos tem uma diferença de 7 livros. Por quê? Nós usamos essa Bíblia, que foi traduzida dos 70, e eles usam uma outra Bíblia, que foi traduzida depois, né? Que não tem 7 livros que tem nessa Bíblia. Mas isso é uma discussão para o futuro. O que eu quero deixar para vocês é que a Bíblia Tanakh dos judeus é a mesma do nosso Antigo Testamento. Tá? Não tem diferença. Só que nós vamos ter o Novo Testamento. Aí sim é diferente. Eles não têm o Novo Testamento. Ele vai terminar lá em Malaquias. Lá. A Bíblia dele, como eu falei, abrange todo o Antigo, o que nós chamamos de Antigo Testamento. Ele chama de Tanakh. Mas sempre, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele chama de Torá. Torá é o livro da lei. E só deixando bem claro, quando a gente fala que Torá é o livro da lei, é porque se eu pegar a Bíblia judaica, do hebraico, ela foi traduzida para o grego, do grego ela foi traduzida depois para o latim ela foi traduzida para o inglês, aí foi traduzido para o espanhol, né? E a soma desse inglês com o espanhol, que foi traduzido para a nossa língua, para a língua portuguesa. Então, a gente vem de várias traduções. E muitas vezes a gente utiliza palavras que não cabem bem em outra cultura. Por exemplo, quando a gente fala da Torá, a gente está falando que é o livro da lei. Na realidade, a palavra que mais caberia como Torá seria orientação. E principalmente porque a Torá quer mostrar que, assim como o sol nasce do Oriente e mora no Ocidente, é assim que é a palavra de Deus. Ela desde o nascer até o pôr do sol. Tá? Então, ela que orienta, ela que ilumina, ela que vai dar o caminho a ser seguido por nós. Vamos em frente? Então, todo mundo pergunta isso. Quando foi escrita a Bíblia? A Bíblia, ela não é um livro comum que foi escrito em 3 meses, 1 ano, né? Hoje em dia a gente tem autores que escrevem de uma semana e que escrevem um livro. Mas a Bíblia ela vai demorar mais de 1000 anos para ser escrita. Por quê? Ela seguiu essa tradição oral, seja por canto, por conto, por poemas, né? Por exemplos, enfim, para depois começar a ser escrito. Então, os primeiros livros, que é a Torá, os 5 primeiros livros, começa a ser passado a escrita no tempo do rei Davi. Então eu peguei coisas lá do ano 2000 a.C. e eu tenho coisas que chegam em Davi e ainda não foi escrito. E tem coisa mais para frente, né? Davi e seu filho Salomão, né? Então eu estou falando aqui do século IX e do século X, até chegando no século V antes de Cristo, que é justamente no exílio da Babilônia, onde basicamente tudo é escrito. Pelo menos estou falando do No exílio da Babilônia, termina de se escrever
o Pentateuco. Existem outros livros que vocês vão ver mais para frente, que aí não termina lá. Vai demorar mais anos ainda para ser escrito. Então, o Antigo Testamento, ele vai terminar de ser escrito, entre aspas, né? Mais ou menos 50 anos só antes de Jesus. Então seria no ano menos 50, né? Ou 50 antes de Cristo. Foi fácil, foi difícil escrever a Bíblia? Se eu pensar nesse termo, que demorou 1000 anos, foi muito difícil. Mas se eu pensar, e vou mostrar para vocês isso nas outras aulas, como teve a inspiração de Deus, ela se torna um pouquinho mais fácil. Mas, uma coisa que demorou 1000 anos para ser feita, não deve ter sido tão fácil assim. Tá? Mas, sempre, a gente vai ter que chegar, né? Eu vou mostrar para vocês, principalmente, que o grande autor da Bíblia é Deus. Aí você vai me falar, então foi Deus que escreveu tudo? Não, não é assim. Teve a mão do homem, teve a mão de Deus, então tem as coisas corretas e as coisas não tão bem corretas como deveria de ser, como Deus gostaria que fosse. Mas isso a gente vai achar em algumas passagens bíblicas que nós vamos ler, principalmente a partir da próxima aula, quando a gente for falar especificamente de algum livro. Mas, falando aqui, ó, do nosso 5 primeiros livros da Bíblia, eu quero mostrar para vocês que os 5 primeiros livros, eles têm várias traduções. Ou seja, teve tradições já vistas. O que é essas tradições? São grupos, né, que escreveu parte do Antigo Testamento. Então, de cara aqui, eu teria quatro traduções básicas, né? São as maiores que eu encontro no Antigo Testamento. Você vê isso até na nota de rodapé, principalmente da Bíblia Pastoral e da Bíblia Jerusalém. Então, a tradição já vista, ela vai falar o quê? Ela vai falar principalmente sobre Javé. Né? A tradição já vista, uma das mais antigas, né? É a passada de geração para geração, até que alguém comece a escrever. E principalmente quem vai escrever vai ser a tradição sacerdotal. Mas voltando aqui, a tradição eloísta, ela vai falar do quê? Elohim, Deus, Elohim. A tradição deuteronômica, ela não vai falar somente do livro do Deuteronômio. Ela também está dentro dos outros livros. A gente vai ver algumas passagens depois para você identificar elas fora do livro do Deuteronômio. E finalmente, a tradição sacerdotal, que é representado pela letra P, porque em alemão sacerdote, né? Priest, começa com P, e quem descobriu isso foi um alemão, justamente por isso. Ele começou a ler a Bíblia e tinha lugar que estava Javé, Elohim, Senhor, Deus dos exércitos, e cada lugar tinha um nome. E ele falou, não é possível alguém escrever de uma única fonte, escrever vários nomes diferentes. E ele queria saber o nome de Deus. Então, ele contratou pessoas justamente para desenvolver essas passagens dentro da Bíblia, principalmente dentro do Pentateuco. Ele começou a perceber que existia mais de uma fonte. Ou seja, existia lá no sul, há, 2000 anos atrás, pessoas ali que chamavam Deus de Javé, e eles contavam uma história. Existiam pessoas aqui no norte, há muito tempo, mas depois do Javista, que contava a mesma história, mas um pouquinho diferente.
E assim a mesma coisa vai encontrar em Deuteronômio e principalmente no sacerdotal, aonde ele vai fazer um elo de ligação em todas elas. Aí existe só essas 4? Não, existem outras. Mas essas 4 são as principais. Depois vou citar mais 2. Mas essas 4 têm até nome, porque ela é muito marcante dentro do Antigo Testamento. Então vamos lá. A fonte javista, ela usa o tetragrama. O que é o tetragrama? É o nome de Deus. Não tem como eu traduzir corretamente para a nossa língua. Por quê? O hebraico dessa época, ele usava só consoante. Ele não usava vogais. Por exemplo, se eu falo Jesus ou Josué, em hebraico não tem diferença. É o mesmo, não tem diferença nenhuma. Por quê? Ele não utiliza vogais. Então, o tetragrama, é impossível a gente falar que é isso ou aquilo. Você já ouviu falar da testemunha de Jeová? Por que eles chamam de Jeová? Porque a pessoa que foi dar o nome para ele usou essas vogais. Tá? Isso não quero discutir aqui que está certo ou que está errado, mas isso já foi mostrado no passado, que não teria como. Mas não interessa. O que interessa é que ele usa as consoantes, coloca as vogais e chegou em Jeová. Assim como a gente chama de Javé. Então, nós usamos vogais diferentes da dele. Toda vez que eu falo da fonte javista, eu utilizo a letra J. Algumas Bíblias trazem na nota de rodapé o comentário sobre aquele versículo e traz a letra J, indicando que aquele pedaço é da tradição javista. Tá? O importante é a gente saber que essa tradição javista, ela é bem assim, bem coisa do povo, né? Ela é bem popular, né? Ela usa muito folclore, tá? E principalmente as tradições orais. Ela tem relacionamento de santidade, né? Ela procura sempre ela saiu do clã. E muitas vezes até de um certo folclore. É assim que a gente vai definindo esse tipo de fonte. Tá? Então, quando teve o cisma do Reino do Sul e do Norte, isso eu vou falar um pouco mais lá na frente, quando tem esse cisma, o que acontece? Principalmente aqueles que estavam no Reino do Sul, né, eles se utilizam mais dessa fonte javista. Então, a gente encontra mais comentários falando do Reino do Sul, né, que é Benjamim e Judá, do que das outras 10 tribos. Tá? Na aula que vem eu vou falar um pouco sobre essas tribos, talvez você entenda um pouco melhor. E as outras fontes, cada uma tem a sua particularidade. A fonte eloísta, ela é uma fonte que ela é usada mais do Reino do Norte, né? É mais pessoas do Norte, da onde vem essa fonte, tá? Ela usa camadas da fonte javista, ou seja, muitas vezes ela pega algo da fonte javista e faz um complemento, faz um acréscimo, seja antes ou depois, e muitas vezes também apresenta da sua maneira. Ela normalmente chama Deus de Elohim, tá? Não de Javé, como a fonte javista, e ela está preocupada muito com questões morais. Ela quer um sentido de obediência a Deus, mas ela tem interesse verdadeiramente de cuidar do homem, né? É claro que Deus é totalmente diferente, mas ela está muito ligada ao homem. Ela gosta e ela se refere a Deus tendo como exemplo o próprio homem.
é dessa maneira que ela se coloca mais expressivamente na Bíblia. A fonte deuteronomista, mais encontrada no livro Deuteronômio, quase todo, não totalmente, mas quase todo, mas ela é encontrada em outros lugares também. Se você tiver curiosidade depois, lê Êxodo 12 ou 13, né, os capítulos, e lê Gênesis 18, de 17 a 19, que é essa fonte deuteronomista fora do livro do Deuteronômio. Nós vamos ver isso na terceira aula, tá? Na terceira aula a gente vai ver isso com mais insistência, assim, com mais força. E Deus é único. Nessa fonte, ele vai falar do monoteísmo. Deus é um só. Por quê? Principalmente porque havia vários deuses, né? Josias, que é um menino rei, mas eu vou falar isso na terceira aula também, a gente vai ler essa passagem. Então, esse Josias, ele descobre, na verdade não é ele, é o sacerdote, mas é dado um nome a ele descobre o livro da lei, que vai chamar Deuteronômio, vai falar justamente das leis segunda, né? Da segunda lei. Mas com calma. Uma coisa de cada vez. Depois a gente vai ver com bastante calma. E eles caracterizados principalmente por essas frases. Ouve Israel, o Senhor é teu Deus. Nós usamos até vários cantos, né? A respeito disso. E ele vai falar muito que o povo vai para uma terra onde corre leite e mel. Isso são pontos bem marcantes nesse tipo de fonte. E, finalmente, das fontes mais importantes, né, nós temos a sacerdotal. Tá? Como eu falei, ela é representada pela letra P, porque é um código, né, um código sacerdotal do Codex de um alemão que descobriu isso, então ele usou P porque P vem de sacerdote em alemão. Então ficou o P, diferente das outras que usa letra do nosso alfabeto, a primeira letra. E ele é marcado, a fonte sacerdotal, por duas coisas importantíssimas. A repetição de uma coisa. Ele fala várias vezes a mesma coisa. Ele insiste naquilo que está falando. E outra coisa muito importante que tem nessa fonte é que muitas vezes eu tenho lá outras fontes, mas não tem ligação de uma com a outra, é um fato isolado do outro. Essa fonte, ela vai caminhar, ela vai fazer uma linha de dar ligamento para essas fontes. Então eu tenho uma fonte eloísta aqui, uma fonte, javista aqui, mas elas não têm complemento. Essa fonte sacerdotal entra antes, no meio e depois, para dar um sentido único, dar uma história única. Pode parecer um monte de loucura, né? Na aula que vem, quando eu falar sobre a criação, aí vocês vão entender bem melhor isso que eu estou falando, tá? Ela é o fio condutor do Pentateuco, né? É através da fonte sacerdotal que a gente consegue ler do começo ao fim o Pentateuco. Vamos falar só dele por enquanto. E outra coisa que ele vai falar muito frequentemente é a cronologia. Tá? Então ele vai falar